Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é José Nunes Pereira Sobrinho. Eu estou gravando esse vídeo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Esta é a parte 2 de uma longa palestra sobre a origem do Espiritismo. Então, no meu canal no YouTube já está postado a origem do Espiritismo antes de Allan Kardec. E agora nós vamos entrar na parte em que Allan Kardec passou a atuar. Bem, para conhecer a origem moderna do Espiritismo, é impossível deixar de falar da origem de Allan Kardec. E para se falar sobre isso, é preciso examinar as suas biografias. Eu tenho várias, algumas modernas, recentes, como por exemplo essa aqui, André Dumas. Essa é de 1975, por aí. Outras mais antigas e mais conhecidas e aceitas, como essa aqui de Henry Salce. Mas eu vou começar por essa aqui, Allan Kardec, biografia esquecida, Anna Blackwell. Por quê? Porque essa Anna foi a tradutora dos livros de Allan Kardec para a língua inglesa. E outra coisa muito importantíssima é que ela fez essa biografia uns 4 ou 5 anos após o desencarne de Allan Kardec. Então, aqui, 1875. Ele desencarnou em 1869, então dá 6 anos após. Então, e outro fator importante é que ela conviveu com a família de Allan Kardec. Ela conviveu com a esposa do Allan Kardec e também conviveu com ele, na casa dele. Então ela tinha conhecimentos de acontecimentos e coisas íntimas que outros tradutores, outros biógrafos de repente não tiveram. Essa biografia ela é recente, a tradução para o português. Ela é de 2017 e eu não tenho conhecimento de que exista em livro impresso, porque eu peguei da internet e mesmo aqui diz aqui, publicação. É um site espírita, então provavelmente não tenha essa publicação em papel, mas quem quiser pode entrar nesse site aqui e baixar o livro em PDF. Conforme sabemos, o Allan Kardec, antes de adotar esse nome de Allan Kardec, ele foi um professor muito conhecido na época, com vários livros editados, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse Hippolyte Léon não é o nome propriamente como nós usamos no português, porque tem até o registro de nascimento dele, onde mostra que o nome é Denisard. Denisard Rivail, esse é o nome dele e o nome da família do pai dele. Esses aqui já é nome da família dos avós. Então Hippolyte Léon, mas o nome, nome Denisard Rivail. Então tem os registros aqui de uma biografia de Allan Kardec. Ela nasceu em 1816, ela desencarnou em 1900. Jornalista, professora, escritora, poetisa e tradutora profissional. Então, ela que fez a tradução dos livros do Allan Kardec para a língua inglesa. As demais biografias de Allan Kardec registram que ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, oriunda de uma família de advogados e magistrados. Foi, portanto, num ambiente marcado pelo estudo da ciência e da filosofia que decorreu a sua adolescência. Mas, por um outro lado,
Essa biografia da Anna, ela registra que ele nasceu no dia 4 de outubro de 1804. Também, né, é bem definido que era uma geração de magistratura. Seu pai, como seu avô, era um advogado de boa reputação e alto caráter. Sua mãe, notavelmente bonita, realizada, elegante e amável, era objeto de sua parte de um carinho profundo e venerado, mantido inalterado ao longo de toda a sua vida. Educado na instituição de Pestalozzi em Yverdon, ele adquiriu em uma idade precoce o hábito da investigação e a liberdade do pensamento, de que sua vida posterior estava destinada a fornecer um exemplo tão impressionante. Dotado pela natureza com uma paixão pelo ensino, dedicou-se a partir dos 14 anos a ajudar nos estudos dos seus colegas de escola menos avançados do que ele. Tal era a sua afeição pela botânica, que ele costumava passar um dia inteiro entre as montanhas, caminhando 20 ou 30 milhas com uma mochila nas costas em busca de espécimes para o seu herbário. Nascido em um país católico, mas educado numa região protestante, ele começou, ainda era um mero menino, a meditar sobre os meios de criar uma unidade de crença entre as várias seitas cristãs, um projeto de reforma religiosa em que trabalhou em silêncio por muitos anos, mas sem chance de sucesso, pois os elementos da solução desejada não estavam naquele momento em sua posse. Tendo terminado os estudos em Yverdon, ele retornou a Lyon em 1824, com a intenção de se dedicar ao direito, mas vários atos da intolerância religiosa a que ele inesperadamente se viu submetido levaram-no a renunciar à ideia de encaixar-se em um tribunal e ocupar sua morada em Paris, onde se dedicou por algum tempo à tradução para o alemão e outros livros franceses padrão para a juventude. Bem, lá na página 20 dessa biografia da Hannah, ela diz: fisicamente, Allan Kardec estava um tanto abaixo da média de altura, fortemente constituído, com uma cabeça grande, redonda, maciça, características bem marcadas e olhos claros e cinza. Ele se parecia mais com um alemão do que com um francês, enérgico e perseverante, mas de um temperamento que era calmo, cauteloso e sem imaginação, quase com a frieza. Incrédulo por natureza e pela educação, bem próximo de um lógico pensador e eminentemente prático em pensamento e ação, ele era igualmente livre de misticismo e de entusiasmo, desprovido de ambição, indiferente ao luxo e à exibição. A renda modesta que adquiriu do ensino da venda de suas obras educativas era suficiente para o simples estilo de vida que ele havia adotado e permitiu-lhe dedicar todos os lucros decorrentes da venda de seus livros espíritas e da revista espírita à propagação do movimento iniciado por ele. Traz outras informações. Diz assim: grave, lento no discurso, sem pretensões, com certa dignidade silenciosa, resultante da seriedade e da simplicidade que eram os traços distintivos do seu caráter, nem cortejando, nem evitando a discussão, mas nunca se oferecendo a qualquer comentário sobre o assunto ao qual ele dedicou sua vida. Recebeu com gentileza os inumeráveis visitantes de todas as partes do mundo que conversaram com ele em relação ao ponto de vista de que ele era o expoente reconhecido, respondendo perguntas e objeções, explicando dificuldades e dando informações para todos os inquiridores sérios.
com quem falava com liberdade e animação. Seu rosto ocasionalmente se iluminava com um sorriso genial e agradável, embora tal fosse sua sobriedade habitual de comportamento, que nunca foi conhecido por rir. Entre os milhares que lhe visitaram, muitos eram de alto nível nos mundos social, literário, artístico e científico. O imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era um mistério, solicitou a sua presença várias vezes e realizou longas conversas com ele nas Tuileries sobre as doutrinas do Livro dos Espíritos. Tendo sofrido por muitos anos de uma doença cardíaca, Allan Kardec elaborou em 1869 o plano de uma nova organização espírita, que deveria continuar o trabalho de propaganda após sua morte. Em 31 de março de 1869, tendo acabado de elaborar a Constituição e as regras da sociedade que deveria tomar o lugar a partir do qual ele previu que logo seria removido, ele estava sentado em sua cadeira habitual, em sua mesa de estudo, em um de seus quartos, na rua Sainte-Anne, amarrando um monte de papéis, quando sua ocupada vida foi de repente atingida pela ruptura de um aneurisma do qual sofreu tanto tempo. Sua passagem da Terra para o mundo espiritual, com o qual se identificou tão intimamente, foi instantânea, indolor, sem um suspiro ou um tremor, um adormecimento pacífico e um redespertamento, um final apropriado a tal vida. Bem, essa biografia da Hannah foi mais porque eu li uns pedaços mais por informações do caráter, do comportamento de Allan Kardec. O mais interessante mesmo como biografia é a de Henry Salce. Ela foi escrita em 1896, ou seja, 27 anos após Allan Kardec ter desencarnado. Bem, na página 17 diz assim: o futuro fundador do Espiritismo recebeu desde o berço um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra, de probidade. Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia e na magistratura, por seu talento, saber e escrupulosa probidade. Parecia que o jovem Rivail deveria sonhar, também ele, com os louros e as glórias da sua família. Assim, porém, não foi, porque, desde o começo da sua juventude, ele se sentiu atraído para as ciências e para a filosofia. Bom, interessante que nesse ponto da biografia é preciso esclarecer que Allan Kardec não foi o fundador do Espiritismo. A doutrina espírita nunca foi de Allan Kardec. Então, essa palavra fundador não reflete a realidade. O próprio Allan Kardec sempre deixou isso muito bem claro. Ele não era o fundador nem o dono da doutrina espírita. Quem trouxe a doutrina espírita, quem fez a doutrina espírita foram os próprios espíritos, através das mensagens. O Allan Kardec ele foi o codificador. Então ele separou as mensagens. É isso que veremos na sequência dessa nossa exame da biografia. Então diz assim na sequência: Rivail Denisard fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida sua bagagem escolar em Yverdon, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador, inteligente e dedicado. Aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França
e na Alemanha. Conforme nós vimos na leitura de uns trechos da outra biografia, Allan Kardec, quando ele retornou lá de Yverdon, na Suíça, ele não foi diretamente para Paris, na França. Primeiro ele foi para Lyon. E eu acredito nessa informação, já que aquela Ana que fez a biografia conviveu com Allan Kardec, conversava na intimidade do lar com ele. Então eu acredito naquela versão de que Allan Kardec voltou primeiro para a cidade natal dele, onde estava o pai e a mãe, tentou exercer a advocacia, viu que aquilo não entrava na cabeça dele, não tinha nada a ver com o pensamento dele, então ele foi para Paris para se dedicar à pedagogia pelo método que ele aprendeu com Pestalozzi. Para quem não sabe, uma das características do método de Pestalozzi não é dar ênfase em testes, em provas, para avaliar o conhecimento do aluno. Na verdade, a ênfase é fazer com que o aluno goste da matéria e realmente aprenda o conteúdo da matéria. Então, a importância não é a avaliação, o importante é o aprendizado. Nós vimos na biografia anterior que diz que Allan Kardec teria nascido no dia 4 de outubro de 1804 e todas as demais biografias e registros até dizem que é 3 de outubro. Então é um erro da biografia. Mas mesmo aqui nessa biografia do Henry Salce, diz aqui que ele se formou em medicina. Bom, diz que ele era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina. Ora, por favor, se ele fosse doutor em medicina, se ele fosse médico, teria escrito algum livro sobre medicina, e ele não fez isso. Ou seja, então isso aqui é um erro grotesco dessa biografia do Henry Salce. Ele não foi médico. Como é possível que um pedagogo não escrevesse nenhum livro sobre medicina? E se ele era médico, por que depois, antes de lançar a revista Espírita, ele estava muito preocupado com as despesas, e os espíritos falaram para ele, não se preocupa que vai dar tudo certo. E ele argumentou assim, eu tenho 2 empregos para manter as minhas despesas. Ora, se ele fosse médico, por que ele ia precisar trabalhar em 2 empregos? E que tipo de emprego? Médico? Não. Emprego como contabilista em empresas comerciais. Então veja que essa informação de que ele é médico não procede. Foi médico, aliás, não procede. Bem, nós vimos no final da gravação do vídeo anterior, que é a primeira parte, sobre a questão das mesas girantes. Então a gravação terminou naquele ponto. Bom, aqui nessa biografia, na página 17, diz assim: foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio do Sr. Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações, em razão de seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar, interrogar-se e ela responde. Interrogar e ela responde. Isso replicou o Sr. Rivail. É uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbulo. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Então, a gente percebe que o professor Rivail não tinha ideias preconcebidas sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo.
Ele já era um professor, um escritor consagrado, já tinha passado dos 50 anos, e naquela época 50 anos já era uma idade considerada avançada, e ele não tinha mais preocupação na sua vida. Então ele não deu importância para aquele modismo das mesas girantes que estavam acontecendo em toda a parte do mundo e principalmente na França. Então veja só, diz aqui, no ano seguinte, ou seja, um ano depois, era no começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora, com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era corso de origem, de natureza ardente e enérgica. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizavam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Foi um dia, você um dia será um dos nossos, disse-me ele. Não digo que não, respondi-lhe eu. Veremos isso mais tarde. Daí a algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive em casa da sonâmbula Sra. Roger com o Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Peitier e a Sra. Preiner Mason, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas noutro tom. O Sr. Peitier era funcionário público de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziram-me viva impressão. E quando ele me convidou para assistir às experiências que se realizavam na casa da Sra. Preiner Mason, rua número 18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para terça-feira de maio, às 8 horas da noite. Foi aí pela primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi sobre essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento com esse fenômeno se fazia alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar. Posteriormente, o professor Rivail participou de outras reuniões na casa do Sr. Baldin. Ele diz assim: foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi desde o princípio a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida.
Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspecção e não leviandade, ser positivista e não idealista, para me não deixar arrastar pelas ilusões. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Bem, mais na frente, na página 20, ele diz assim: E Didier, editor, que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas que não conseguiam pôr em ordem. Conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do Sr. Rivail, esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos, ou os arranjasse. Esse trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridade dessas comunicações. E o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente, em razão de outros trabalhos. Uma noite, seu espírito protetor, Z, deu-lhe, por um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam juntos nas Gálias. Ele se chamava então Allan Kardec, e como a amizade que lhes havia votado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado e que facilmente levaria a termo. O Sr. Rivail, pois, lançou-se à obra. Tomou os cadernos, anotou-os com cuidado, após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs nas respectivas ordem cada ditado, cada relatório de sessão, assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado. Mais adiante, já na página 21, diz assim: A princípio eu não tinha vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de o publicar, para instrução de todos. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. E na página 22 ele continua: Não me contentei com essa verificação, diz ainda Allan Kardec, que os espíritos me haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, toda vez que se fazia ocasião, eu a aproveitava para propor alguma das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos,
a qual apareceu em 18 de abril de 1857. E prossegue. Esse livro era em formato grande, em 2 colunas, uma para as perguntas e outra em frente para as respostas. No momento de publicá-lo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria. Se com o seu nome, Denizar de Hippolyte Léon Rivail, ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o seu guia, ele tivera aos tempos do druida. Bem, foi assim que nós chegamos ao início do vídeo anterior, com o primeiro livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e esse aqui é o escaneamento de uma capa da época. Conforme eu disse, vê-se pelo desgaste que ela foi muito usada, foi muito lida, e o interessante nessa primeira versão do Livro dos Espíritos, aqui está a primeira versão, os detalhes da publicação, 1857. Bem, esse livro ele saiu como uma introdução, qual nas versões depois traduzidas para o português, e que essa introdução tem uma explicação sobre a origem do espiritualismo, do espiritismo, como que ele fez o livro. O fato é que o Livro dos Espíritos, aqui mostra, nessa versão que eu tenho aqui, na página 42, ele é um livro de perguntas e respostas. Em todo o seu padrão foi isso, um livro de perguntas e respostas. E qual foi o trabalho de Allan Kardec? Ele não inventou a doutrina espírita, ele não é dono da doutrina espírita. Ou seja, nenhum espírita é seguidor de Allan Kardec. Allan Kardec é o codificador, ele deu nome, ele deu código, ele organizou a doutrina espírita, mas a doutrina é dos espíritos, não de Allan Kardec. Então o mérito dele foi ter separado por assunto e feito as perguntas, que nem ele disse, para esclarecer as lacunas das mensagens. Esse foi um grande mérito de Allan Kardec. Conforme foi lido, já existia mais de 50 cadernos com mensagens. Precisava de alguém como Allan Kardec, um pedagogo, um escritor, uma mente muito límpida, uma mente objetiva, que conseguisse separar os assuntos, que conseguisse coordenar os assuntos, fazer as perguntas que esclareciam pontos. E o interessante, para quem estuda o Livro dos Espíritos, é que tem muitos casos que o Allan Kardec era insistente, sabe? Ele fazia a pergunta, os espíritos davam a resposta, ele não ficava satisfeito e refazia a pergunta, e até tem uns casos que os espíritos até se aborreciam com as perguntas. Mas esse era o método dele. Esse era aí que está a importância de Allan Kardec, de separar e de fazer as perguntas, de organizar. Então nós vimos lá no capítulo anterior, que é sobre a questão de Deus, aqui já veio sobre a criação do universo e assim por diante. Bem, o fato é que essa primeira edição ela saiu com apenas 501 perguntas. Então tá aqui, ó, pergunta 501, aí tem a resposta e aí já o fim.
porque foi o primeiro livro. Depois, nas edições posteriores, é que o livro praticamente dobrou, e hoje as traduções em português, umas registram 1018 perguntas e outras registram 1019 perguntas. Bom, mas voltando lá no início da origem, do estudo, do preparo de Allan Kardec, que ele estudou em Verdun, é importante salientar e registrar que talvez a ideia dele fosse continuar lá com Pestalozzi. Acontece que o castelo não era do Pestalozzi, era emprestado. E chegou um ponto em que o conde requereu o castelo de volta. Então é por isso que ele ficou lá. O castelo existiu entre 1805 e 1825. Por isso que então, quando Kardec tinha 22 anos, ele teve que abandonar Yverdun. E aí voltou para Lyon e depois para Paris. Esse é uma foto, uma imagem de Allan Kardec, na verdade Allan Kardec não, do professor Rivail, na sua juventude, provavelmente aqui com uns 25 anos, mais ou menos. Aqui já ele numa foto bem mais velho, já como Allan Kardec, realmente pousando, né, para uma foto. Aqui a gente vê que é uma pintura baseada na mesma foto anterior. A gente vê pela posição da mão, pelos móveis, pelo papel que está segurando na mão, pelas roupas, pelo detalhe do relógio. E aqui a gente vê que ele não era tão gordinho, tão baixinho como aparenta na foto que foi, na pintura que foi feita aqui. Agora, o interessante dessa pintura é que ela é da época. Então ela mostra que o Allan Kardec era ruivo. Por isso que lá na biografia da Anne, ela fala que ele se parecia mais com um alemão do que com um francês. E todas as fotos que nós temos, por ser foto da época, preto e branco, dá-se a entender que ele era um tipo francês normal, com cabelo castanho ou preto, mas não, ele era assim, ruivo. Aqui já uma outra foto, e um livro na mão, já provavelmente já mais para o fim da vida. E o interessante das publicações da época, bem como nós vimos no primeiro exemplo, esse aqui já deve ter sido publicado a foto num jornal, a mesma foto anterior. Aqui já é um desenho, e ele está segurando também um livro na mão, mas já em outra posição. Aqui ele também é uma foto, ele já não tem o livro na mão. Aqui não é a mesma foto invertida, tá? Não é a mesma foto invertida. A gente vê que aqui ele está com a mão fechada, ó, e na foto anterior não está com a mão fechada. Aqui um exemplo, né, que mostra a assinatura do Allan Kardec aqui, ó, esse Allan Kardec, esses riscos aqui, e uma foto dele em cima, de 3 de outubro de 1900. 3 de outubro, Centro Espírita. Tá. Aqui já uma outra foto colorida, cabelo mais embranquiçado, e não coloca ele como ruivo. Aqui um desenho da época também, outro desenho da época. Aqui a esposa dele, a Amélie Baudet. E aqui a mesma foto, só que ela foi colorida. Bem, o professor Rivail, ele era um escritor, não tem nenhum livro aqui sobre medicina, é tudo ligados ao ensino. O primeiro livro que ele publicou foi esse aqui, não
não é escaneamento de texto, é escaneamento da imagem original. Então está aqui, em 1824, mostra aqui, ó. Aí, isso já é o primeiro livro que ele fez. Teoria prática de aritmética, isso sim, ele era um professor de matemática e escreveu muito também sobre a ortografia francesa. Aqui tem uns detalhes aqui. O interessante aqui, ó, é que tem a assinatura do professor Rivail. Então tá aqui o H, né, do Hippolyte, o L de Leon, o D do Denisard e aí o R, Rivail. E era padrão dele fazer esse final e fazer esse risco aqui, ó, na assinatura. Posteriormente, quando ele passou a assinar como Allan Kardec, ele manteve esse padrão, esse risco aqui, ó. E aí temos também os demais livros que ele publicou aqui, ó. Porque aqui nós tomamos o tomo 1, né, o tomo 2. Deixa eu abrir esse outro aqui. Sempre nesse padrão, ó, sobre ensino. Eu vou abrir aqui esse último aqui, ó, de 1850. Então, deixa eu até aumentar o tamanho da letra aqui. Então temos aqui, né, teoria. Aparece aqui o nome, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não tem, acho que não tem registro da data, mas ele é de 1850. Bom, voltando à questão da assinatura, aqui nós temos um exemplo de quando ele passou a assinar como Allan Kardec. Então, aqueles riscos no final, e aqui quando ele assinava como professor Rivail, os mesmos riscos aqui embaixo no final, em círculo, e aqui também os mesmos riscos aqui, ó. Eu vou encerrar essa gravação de hoje. Ela foi postada no meu canal no YouTube, José Nunes Pereira Sobrinho, nesse endereço aqui, www.youtube.com.user.mrjnps. Aqui tem a gravação anterior, que ficou com 1h14, muito longa, mas eu espero que a gravação de hoje tenha ficado menor e será postada, né, nesse canal. Então, sou agradecido pela paciência, pelo acompanhamento das gravações, e Deus nos abençoe a todos. Fiquem em paz.